Olá pessoal, Marcos Zaba com vocês novamente aqui no YouTube. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre equação irracional. Equação irracional. E antes de continuarmos, deixa eu avisar uma coisa. Esta aula sobre equação irracional foi pedida pelo estudante Gabriel e pela estudante Mats, tá bom? Os dois pediram a mesma aula. Então vou fazer uma aula aqui mais ou menos, e quando eu tiver mais tempo eu farei outras videoaulas, tá bom? Bom, e vamos verificar algumas coisas aqui que a gente vai utilizar na equação irracional. Olha só, equação. O que é equação? É tudo que contém um sinal de igual. Tendo sinal de igual já é uma equação, tá bom? Agora, para a equação irracional, nós vamos utilizar raiz. Isso aqui se chama radical. Então esse é o radical. Aqui nós temos o índice, que vai aqui. Olha só, radical, o índice, o radicando e a raiz quadrada, que é o resultado disso aqui, tá bom? Isso aqui é igual àquilo ali, ó. Então nós temos uma equação, né, indicada pelo sinal de igual. E como que eu sei que esta equação é irracional? Quando nós temos um x dentro de uma raiz, dentro do radical. Aí sim, nós temos uma equação irracional. Equação é tudo isso daqui e é irracional porque nós temos a variável, isso aqui é chamado de variável, é o elemento desconhecido, também chamado de incógnita. Tá bom? E ele está dentro do radical aqui, ó. Então isso aqui é uma equação irracional. Marcos, uma pergunta com relação a esse aqui. Quando não tem nada aqui, aqui eu estou vendo que tem 3 e ali 4. Quando não tem nada aqui, o que tem aqui? Nós temos sempre, quando não há nada aqui, nós temos o número 2. Sempre teremos o número 2 aqui quando não tiver nada. Ou seja, isso aqui é uma raiz quadrada. Tá bom? Quando não tiver nada é 2, ou se não terá o número 3, que é a raiz cúbica, e assim por diante, né? Quarta raiz, ou raiz quarta, tá bom? Do número que estiver aqui, tá bom? Do radicando, ok? Então quando não tiver nada, tem um 2 aqui, ó. Então isso aqui é uma equação irracional? Ainda não, por quê? Porque falta o sinal de igual, mas tem tudo a ver com a equação irracional, tá bom? E aqui sim nós temos uma equação irracional, um exemplo. Então, deixando a equação de lado um pouquinho, vamos nos concentrar apenas nesta parte aqui, ó, nesta parte. O que você vai ter que fazer aqui, ó? Você vai ter que eliminar a incógnita, a variável, o termo desconhecido do radical. Você vai ter que eliminar isso daqui, ó, vai ter que eliminar o radical, deixar só a variável, ou a variável com o número que estiver com ela, tá bom? E como que a gente faz isso? Olha aqui, ó. O que nós temos aqui? Uma raiz quadrada, tem o número 2 aqui, né? Então o que você faz? Você pega, você vai elevar tudo isso daqui ao mesmo número que está aqui no índice. Qual que é o número aqui? É o 2, olha ele aqui, ó. Então você vai elevar tudo ao mesmo número que está no índice aqui. Se aqui fosse o número 5, você iria elevar a 5 também. No entanto, nós temos o número 2 aqui, ó. Então a gente coloca entre parênteses e eleva a 2 também, que é o que está aqui, ó. Então o índice é 2, então a gente coloca entre parênteses e eleva a 2, ou seja, eleva ao quadrado. E por que eleva ao quadrado? Porque aqui é a raiz quadrada de x. Por isso que a gente eleva ao quadrado. Certo, e para que, Marcos, que você eleva ao quadrado? Ó, olha só, uma vez que você eleva tudo isso aqui ao quadrado, ou seja, ao número que estiver aqui, você acaba eliminando tudo. Olha só, você elimina o radical, olha só, cortou o radical, eliminou, elimina o índice, o número 2 é eliminado, elimina o expoente, e elimina até os parênteses, elimina tudo, fica apenas o radicando, olha ali, ó. Tá bom? Então você fazendo isso, colocando entre parênteses e elevando ao mesmo valor do índice, você vai acabar eliminando tudo e deixando apenas a variável que estiver aqui e quem estiver com ela aqui. Tá legal? No caso aqui é só o x, então ficou só o x. Tá bom? Então a gente vai fazer isso na equação
irracional. Vamos fazer isso. Só que tem uma informação importante, olha só. Como é uma equação, o que é uma equação? É uma balança. Tudo que está de um lado tem que ter o mesmo peso que está do outro lado. Tudo que está aqui tem que ser igual ao que está do lado de lá. Isso aqui é uma afirmativa, é uma equação. Então tudo que eu fizer do lado esquerdo deste sinal de igual da equação, eu sou obrigado a fazer do lado direito também. O que eu fizer aqui, eu tenho que fazer aqui, porque senão perde o equilíbrio, tá bom? Então nós vamos fazer isso, nós vamos elevar aqui a um expoente igual ao índice, e do lado de lá nós temos que elevar a um expoente igual ao expoente que a gente vai utilizar aqui, ó, seja lá qual for, 3, 4, 5, seja lá qual for. Ok? Então vamos fazer o nosso primeiro exemplo. Eu vou fazer um exemplo aqui bem simples. Vamos começar do básico para a gente aprender. Então vamos lá. Então será uma raiz. Não vou colocar nada aqui, já que eu não coloco nada aqui. Então a raiz quadrada tem o número 2 aqui. Será a raiz do próprio x, apenas o x por enquanto. E isso aqui será igual, olha a equação. Vamos colocar um número bem simples aqui para ficar fácil. Será igual a 2. Então aqui nós temos uma equação irracional onde a variável está dentro de um radical. Temos a raiz quadrada de uma variável em uma equação. Então isso aqui é uma equação irracional. Certo, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui é o índice. Qual que é o índice aqui? É um 2. Precisa colocar? Não. Mas vamos colocar só para a gente lembrar. Não precisa colocar, sempre terá um 2 aí quando não tiver nada, sempre teremos um 2. O que a gente tem que fazer para deixar esse x sozinho aqui, igual está ali? Temos que elevar tudo isso daqui ao mesmo número que está no índice. E a mesma coisa teremos que fazer do outro lado porque é uma equação. Então vamos lá, o próximo passo é colocar entre parênteses. Procura colocar sempre entre parênteses, porque aí você vai saber que tudo está elevado a um número só. Tudo. Qual que é o expoente que nós vamos colocar aqui? O mesmo do índice, no caso, o 2. Certo, e como temos uma equação, o que é feito do lado de cá tem que ser feito do lado de lá. Então nós temos que elevar o 2, elevar ao mesmo expoente. Então nós elevamos tudo isso daqui do lado esquerdo da equação do sinal de igual ao expoente 2, ou seja, elevamos ao quadrado, e do lado direito da equação do sinal de igual também elevamos ao quadrado. Certo, e para que a gente elevou isso aqui ao quadrado? Para podermos eliminar tudo isso aqui, ó, e ficarmos apenas com o radicando, com o que estiver aqui dentro, que é o x no caso lá. Então aqui a gente costuma dizer o seguinte, você corta este com este. Na verdade você está cortando o expoente com o radical inteirinho, que é o que fizemos ali. Você elimina tudo aqui, ó. Então da mesma forma que aconteceu ali, sempre será assim. Quem que vai ficar aqui? Apenas o x. Aqui está, tá bom? Sobrou apenas o radicando. Que é igual, não esquece que é uma equação. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 2 elevado ao quadrado é o 2 multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ou seja, 2 vezes 2. 2 vezes. E quanto que é 2 vezes 2? 2 vezes 2 é igual a 4. Então 2 elevado ao quadrado é igual a 4. Então você percebe aqui, ó, que nós já encontramos o valor desta variável. O valor desta variável é 4. X é 4. Sempre que tiver um sinal de igual, pode dizer é. X é 4 ou x é igual a 4. Então este é o valor de x. Este é o valor da nossa variável, da nossa incógnita do termo desconhecido. Que é este aqui, ó. Tá ok, só que se tratando de equação irracional, o que nós temos que fazer? A verificação. E o que é a verificação? É uma espécie de prova real para ver se está certo. Nós vamos ter que substituir o x por 4, que é o valor que encontramos, e aí temos que fazer a equação para ver se dá certo. Então a gente volta tudo ao que era antes. O que era antes? Raiz de x, ou seja, raiz quadrada de x era igual a 2. Vamos colocar aqui.
E aqui está, é o que era antes ali em cima, né? Era assim. Qual que é o valor da variável? O valor da variável agora é 4. Então vamos substituir aqui por 4. Então será a raiz quadrada de 4, que é a raiz quadrada, né? Tem um 2 aqui e tem um 2 aqui que não precisa colocar. Então será a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Bom, como que a gente faz para encontrar a raiz quadrada do número que estiver aqui dentro? É só encontrar um número que multiplicado por ele mesmo duas vezes te dá o 4. Nós já aprendemos isso aí nesta aula aqui, ó, sobre raiz quadrada e raiz cúbica, tá bom? Se você quiser pode clicar aí. Então para encontrar a raiz quadrada de 4, qual que é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes dê 4? Eu acredito que seja o 2. Vamos tentar? 2 vezes 2 é igual a 4. Então o número 2 é a raiz quadrada de 4. Então eu posso muito bem substituir isso aqui por 2, tá bom? Então 2, isso aqui é o número 2, que é igual ao número 2. Pronto, acabamos de fazer a verificação, uma espécie de prova real. 2 é igual a 2, então a equação está confirmada. Então aí o que você faz? Você faz assim, ó, o conjunto solução é igual. Abre a chavinha. Qual o número que eu coloco aqui? É este 2? Não, é o valor do x, é o valor que você encontrou para o x. Então o conjunto solução é 4. Então você coloca aqui o 4. Tá bom? E com isso a gente termina esta equação irracional, que começamos assim, ó. Tá ok? Então vamos fazer mais uma, aí eu deixo um exercício para vocês praticarem e mais para frente eu tento fazer mais complexas. Então aqui está, agora eu compliquei um pouquinho mais, tá bom? Olha só, x mais 9, que é o radicando agora. O que temos aqui? Uma equação indicada pelo sinal de igual, onde tudo que está do lado de cá é igual ao que está do lado de lá. No entanto, é uma equação irracional, por quê? Porque temos um elemento desconhecido, uma incógnita dentro do radical, e não podemos ter. Temos que tirar ela daqui dentro desta equação. Então o que a gente vai fazer? A gente já sabe, né? Então aqui, qual que é o índice que nós temos aqui? É o número 2, sempre será o 2 quando não tiver nada. Então a gente vai elevar tudo isso aqui ao expoente 2. Então a gente coloca novamente entre parênteses e eleva ao quadrado, que é o expoente 2. Raiz quadrada, tudo elevado ao quadrado. Tá ok? E qual que é a nossa próxima obrigação? Na nossa balança, na nossa equação, tudo que é feito do lado esquerdo é obrigado a ser feito do lado direito também. Então a nossa obrigação, claro, é elevar o número 4 ao quadrado também. Aí sim, a nossa equação fica equilibrada. Tudo que fazemos aqui, temos que fazer do outro lado. E guarda isso aí para você, que isso aqui é bastante utilizado. Muitas vezes você vai precisar fazer alguma coisa aqui para você poder eliminar algumas coisas. E você terá que fazer do outro lado também. Eu sempre cito isso nas minhas aulas, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Raiz quadrada de x mais 9 elevado ao quadrado. A gente já sabe o que fazer, né? Corta, corta. E quando a gente corta este 2 aqui, a gente corta o radical, corta parênteses, corta tudo. Quem que sobra? Apenas o radicando. Marcos, mas sobra apenas o x? Não, tudo que está dentro do radical aqui, ó. Tudo que está dentro da raiz é o que sobra, é o que fica. Então nós temos x mais 9. Então vamos colocar aqui x mais 9, ok? Que é a única coisa que sobrou ali, que é igual... Quanto que é 4 elevado ao quadrado? É o 4 multiplicado por ele mesmo, quantas vezes? 2 vezes. Ou seja, 4 vezes 4. Quanto que é 4 vezes 4? É 16. Então 4 elevado ao quadrado é 16. Então no lugar de 4 elevado ao quadrado, colocamos 16 aqui, ó. Agora nós ainda temos uma equação, no entanto, não é mais uma equação irracional. Agora é uma equação do primeiro grau normal, uma equação simples, uma equação básica. E por que é do primeiro grau? Porque o x aqui é elevado a 1, que não precisa colocar. Porque qualquer coisa elevado a 1 é ela mesma. Certo, o que temos aqui agora? X mais 9 é igual a 16. Temos que encontrar o valor da variável x, da incógnita x. Como que a gente faz nesse caso?
Aqui nós temos x mais 9. O que a gente faz? Do lado de lá temos só número. Então a gente joga o número para o lado de lá do sinal de igual, trocando a operação. Aqui ele está somando, o 9 está somando com x, então a gente vai jogar ele subtraindo. Ou seja, trocando o sinal dele. Marcos, quando que eu troco o sinal? Apenas em dois casos, quando estiver somando ou quando estiver subtraindo. Quando estiver multiplicando, não troco o sinal. Quando estiver dividindo, não troco o sinal. Na verdade, a gente vai estar trocando é só a operação. Olha só, mais 9 vai passar como menos 9. Troca a operação. Então vai ficar x é igual a 16 menos 9. Então vamos lá. Então x é igual a 16 mais 9 passa como menos 9. Tá ok? X é igual a 16 menos 9. X é igual a 16 menos 9. Agora é só fazer a subtração aqui, ó. Quanto que é 16 menos 9? 16 menos 9 é 7, né? Então x é igual a 7. Então acabamos de encontrar o valor da variável, da incógnita, do termo desconhecido, tá bom? Que é o x. Quem é este x? É aquele x ali. Marcos, por que é chamado de termo desconhecido? Porque aqui dentro deste radical, aqui dentro nós temos dois termos separados pelo sinal de mais. Um termo, outro termo. Sempre que tiver alguma coisa separado pelo sinal de mais ou menos você terá termos separados. Então aqui nós temos um termo e ali outro termo. Aquele termo é conhecido, este termo é desconhecido. É a incógnita. Qual que é o valor desse termo desconhecido? 7. Então este x aqui vale 7. Então a raiz quadrada de 7 mais 9 é igual a 4. Vamos fazer a verificação. Sempre temos que fazer a verificação, tá bom? Então a gente pega o que estava no início. O que era? Era a raiz quadrada de x mais 9, que é igual a 4. Vamos colocar aqui. Então vamos fazer a nossa famosa verificação. Sempre em equação irracional temos que fazer a verificação para ver se bate, para ver se a equação bate. O sinal de igual aqui é afirmativa, tem que bater. Senão o valor que a gente encontra está errado, tá bom? Tem que bater. O que a gente faz? A gente já sabe o valor do x. X é igual a 7, acabamos de encontrar. Então vamos lá, então é raiz quadrada de 7 mais 9, 7. Então raiz quadrada de 7 mais 9 é igual a 4. Vamos fazer essa soma aqui, né? Esta adição, continha de mais, quanto que é 7 mais 9? 7 mais 9 é 16. Então a raiz quadrada de 16 é igual a 4. Qual que é a raiz quadrada de 16? É o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai me dar o número 16. Será que é o 4? Vamos ver. Quanto que é 4 vezes 4? Duas vezes. É 16. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Então 4 é igual a 4. Marcos, eu posso verificar de outra forma também? Sim, pode elevar ao quadrado aqui, ó. Elevar ao quadrado aqui. Tudo isso da mesma forma que aprendemos, né? Porque o índice é 2. É a mesma coisa que aprendemos aí para cima. E ali também somos obrigados a elevar ao quadrado. Afinal de contas é uma equação. Tudo que é feito do lado de cá tem que ser feito do lado de lá. Então elevamos tudo ali ao quadrado, do lado esquerdo do sinal de igual, e tudo do lado direito ao quadrado também. Então quando você eleva ao quadrado, você cancela tudo isso com tudo isso e sobra apenas 7 mais 9. Quanto que é 7 mais 9? Vamos colocar aqui, é 16. 7 mais 9 é 16, que é igual 4 elevado ao quadrado. Quanto que é 4 elevado ao quadrado? É o 4 multiplicado por ele mesmo duas vezes. 2 vezes 4 vezes 4, 16. Pronto. Então, mais uma vez confirmamos que o valor de x é 7. Então, conjunto solução não é nada disso aqui, ó. É o valor do x, tá bom? Então, temos que fazer, Marcão, conjunto solução? Temos. Então, conjunto solução será igual, abre uma chave bem bonitinha, quando conseguir, claro, e coloca o número que você encontrou, que é o valor de x aqui. E aí fecha bem bonitinha também. Então, conjunto solução é igual a 7 porque nós confirmamos, nós verificamos que realmente o x vale 7. Agora eu vou deixar um exercício para vocês fazerem aí, tá bom?
Vamos lá. Bom, e aqui está, pessoal, temos uma equação irracional, né, que temos um termo desconhecido dentro do radical. Isso aqui vai ficar para vocês fazerem, respondam aí embaixo. Marcos, mas no teclado não tem o radical, como que a gente faz? Escreve um R, por exemplo, R de x, ou R de 7. É a raiz de 7, só para a gente entender, tá bom? Então eu quero que você faça o passo a passo aí embaixo, para que todos os estudantes aprendam, tá bom? Não se esqueçam que há estudantes fora do Brasil também, como por exemplo Angola, Portugal, Moçambique, Colômbia, todos assistem minha aula, tá ok? Então façam passo a passo, encontre o valor do termo desconhecido, primeiro termo, segundo termo. Encontrando o valor do termo desconhecido, igual fizemos ali, cadê? Que ali está. Encontrando o valor dele, não esquece de verificar para ver se está certo, se a equação bate, tá bom? Não se esqueça que aqui tem o número 2, é elevado ao quadrado, tá bom? Aqui é a raiz quadrada de x menos 1. Então, coloca entre parênteses, eleva ali e tal, e aqui também eleva algum número. E a próxima dica é o seguinte: o valor da incógnita, da variável do termo desconhecido, é um múltiplo de 10. O valor de x é um múltiplo de 10. E quais são os múltiplos de 10? São os números que terminam com 0. Ficou bem mais fácil agora, né? Tá bom? Faz aí embaixo pra gente. Muitos alunos estão participando, estão resolvendo, tá bom? Se você tem dúvida, pergunta para os alunos que estão respondendo. Não tenha vergonha, tem que perguntar, tem que tirar suas dúvidas. Se eu tiver tempo, eu passo aqui e dou uma olhada, tá bom? Porque são milhares de perguntas, milhares de pedidos de ajuda. É por isso que eu não respondo aos pedidos de todos, tá bom? Porque não dá. Mas tentem se ajudar aí, pergunta para quem respondeu e pergunta por que ele encontrou aquele valor, tá bom? Então se você gostou, por favor, clique no joinha, responda, deixe um comentário que é muito importante, deixe críticas, se inscreva e compartilhe, tá bom? Marcos Zaba aqui no YouTube com vocês novamente.